Professora Mônica Lopes, e a gente vai continuar sobre o tópico O Reino dos Animais. Então, hoje a gente vai falar sobre as esponjas, né? As esponjas, elas têm alguns tipos de células que a gente vai falar agora. Elas têm os pinacócidos, que formam o corpo das esponjas, os amebócidos, que vai trazer a distribuição, né, dos nutrientes do meio externo para o meio interno, os coanócitos, que são células que vai fazer as esponjas elas se movimentarem, né, para capturar os alimentos, e as espículas, elas não são células, mas elas são assim estruturas que são formadas por carbonato e sílica, e elas participam, no caso da sustentação do corpo, né, das esponjas. Outra coisa que a gente vai falar sobre, assim, característica marcante, né, no reino, né, das esponjas, né, eles pertencem ao filo porífera, e elas são formadas, né, elas formam esse filo, né, o poros, do latim, né, o poro, e ferri, que é o portador, né, o significado aí desse nome, são animais de organização muito simples. Todos esses membros, né, eles vivem em substratos fixos e são praticamente imóveis, o que fez com que esse filo durasse muito tempo. Eles são considerados plantas, né? Então, sua natureza, embora seja animal, ela foi reconhecida em 1765, quando foram observadas, né, correntes internas de água dentro do seu organismo, que aí ela passou a ser considerada, né, como com natureza animal. Né? Esse reino porífero, né, o termo porífero, ele se refere aos membros, né, desse filo, né, porque eles têm poros nas suas estruturas. Então, eles têm minúsculos assim, orifícios, né, por onde, né, vai fazer com que a água ela passe. Né? Eles são sésseis e eles não têm tecidos, nem sistemas, né, e órgãos. Né? E outro filo que a gente vai falar agora é o filo Quinidária. Né? Ele, do grego, né, significa urtiga. Ele tem cerca de 10.000 espécies e uma organização celular, né, superior ao dos poríferos, é muito grande, muito maior. Então, as células que queimam, né, o quinidócitos, né, ou quinoblasto, são dotados de um sistema digestório incompleto, são células nervosas, possuem células nervosas, né, eles têm pólipos fixos, né, e medusas que são nadatórias. A excreção e respiração é por difusão. Os representantes, as anêmonas, os corais, as águas vivas, as hidras, as caravelas. Outro reino que a gente vai falar agora é o plateuminto. O plateuminto é uma característica, né, de achatado, eumintos, verme. Tá? Então, eles contêm os animais, conhecidos como vermes achatados, por terem o corpo mole e fino. O sistema digestório dele é incompleto e ele não a troca gasosa é pela pele. Ele tem um sistema bilateral, possui 3 tecidos, né, que chamamos de triblásticos, não tem celomas, né, e eles têm plotostômio. Os representantes desse reino, né, são a esplanária, a tênia e a esquistossomose. E os nematomintos, né, nemateumintos, são tipos de vermes, né, que é formado por o corpo dele já é mais alongado e cilíndrico. Possui sistema digestório completo, sistema nervoso, gânglios, tem tecido de triblásticos, são pseudocelomados, eles têm plotostômicos, né, plotostômios,
E a excreção dele, né, a gente chama de por tipo de renete, né, uma cutícula que é protetora na pele. Os representantes desse reino vai ser a ascari, ancilostoma, né, e os chiurus, né, e o xerexia. E os anelídeos, que têm um corpo assim cilíndrico, alongado, subdividido como se fosse um monte de anéis, corpo segmentado, que a gente chama de metameria. Cada segmento possui um par de cavidade que é preenchido por um líquido, né, um líquido celômico. O sistema digestório é completo. Vai ter boca, faringe, esôfago, papo e moela. E o sistema excretor, né, por nematelifídeos, né, o seu sistema nervoso possui vários gânglios. A sua respiração é cutânea. O sistema circulatório dos anelídeos, né, é um sistema fechado pelos vasos e corações. Possui 3 tipos de tecido, né, simetria bilateral e celômico. Os representantes dele vai ser as minhocas, a sanguessuga e o poliquetos marinho. E os moluscos constituem uma variedade, né, desse filo, animais invertebrados, animais de água doce, possui o corpo mole, a respiração de brânquias e pulmonar, sistema circulatório e aberto, a circulação fechada, tem excreção também por nematrifídeos, o sistema digestório é completo, né? Boca com rádula e o sexo são separados ou eles são hermafroditas. O sistema nervoso, no caso deles, é formado por um anel nervoso, que a gente chama de círculo esofágico. Eles possuem tecido triblástico, plotostômios e são celomados. As classes aí são os quintões, são os gastrópodas, que é o caramujo, caracol, o cefalopoda, né, que é o polvo, a lula, o dentário, e a bivalva, que é a ostra e o mexilão. Galera, hoje a gente vai ficar por aqui e depois a gente vai trazer mais animais aí para vocês, para a gente estudar sobre eles, tá bom? Um beijo, até a próxima!